Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal para ouvir uma reflexão e também sintonizar com a nossa casa, com os espíritos benevolentes que nos assistem e refletir sobre um ensinamento que nos ajudará na caminhada e também nos dará esperança para fazer aquilo que a gente veio fazer, sem medo, com bases sólidas pelo estudo e fazendo essa união bonita com a equipe espiritual que está aqui presente. Então eu convido a todos a agradecer por esta oportunidade, a agradecer aos nossos mentores, a agradecer aos trabalhadores da Seara de Jesus, encarnados e desencarnados, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro Opinião Espírita e a reflexão de hoje está no capítulo 20, cujo tema é Mediunidade a Desenvolver. E nós, se vocês perceberam, nós estamos há algumas semanas utilizando este livro e em alguns momentos ele se reporta diretamente à mediunidade e faz com que a gente já acrescente no nosso repertório, no nosso conhecimento da doutrina, informações importantíssimas que são de uso cotidiano na nossa vida. E hoje ele vem falar sobre a mediunidade a desenvolver. Ele se baseou, este capítulo, na questão 20, está no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que também fala da mediunidade a ser desenvolvida e se reporta, primeiramente, à psicografia. Bom, todos nós, eu penso que vocês já tiveram oportunidade de entrar em contato com uma mensagem psicografada. Eu não digo somente uma mensagem direcionada a nós em particular, mas já teve contato com esse tipo de mediunidade através de um livro que foi psicografado, de uma mensagem que foi lida lá na Seara, ou que nós estamos colocando no grupo oficial da casa. E penso eu que já fizeram esse questionamento. Como que se dá essa mensagem? Quem é que psicografa? Como que ele percebeu que ele ia ser um psicógrafo? O que ele fez? Então, este capítulo do livro, ele fala sobre o interesse em você conhecer essa mediunidade e desenvolvê-la, mas também ele traz um alerta para nós. Antes de falarmos sobre esse alerta, é importante dizer que essa mediunidade da psicografia, ela não é uma mediunidade que nós já conseguimos olhar fisicamente e identificar que aquela pessoa, aquele médium, trará esse tipo de manifestação nos trabalhos de uma casa. Mas pela frequência, pelo exercício, pela educação da mediunidade num trabalho sério de uma casa espírita, identifica-se a qualidade desse médium referente a esse tipo de trabalho. Por exemplo, se eu me matriculo numa casa espírita para estudar e demonstro um interesse grande em poder ajudar na casa, tenho interesse em educar o meu potencial mediúnico, mas antes disso, identificar qual é a mediunidade que eu tenho, no decorrer desse estudo e exercício, os dirigentes da casa, os responsáveis, as pessoas que estão aptas a fazer esse tipo de orientação e distinção da aptidão mediúnica, vão estar atentos e observar se já está preparado aquele médium para fazer a sua iniciação. E o que seria essa iniciação? Ele vai estar exercitando, ele vai estar pondo-se
à disposição da espiritualidade, da equipe da casa que é responsável por esse trabalho, e ele vai receber nas mãos uma caneta, um lápis, as folhas, e vai se pôr à disposição para que a equipe espiritual o intua. O inspire a princípio e depois venha a intuição para começar a escrever. Alguns iniciam às vezes pela psicografia mecânica. Por quê? Porque a psicografia mecânica, o médium mexe a mão e dá aquele impulso dele perceber que já está na hora dele começar a escrever. Quando esse fenômeno não acontece, não é uma regra acontecer, mas quando ele não acontece, o médium pode acreditar que aquele pensamento que está vindo para ele escrever seja dele próprio. Então ele bloqueia, ele demora para escrever, ele fica com medo, ele fica questionando sobre o assunto que está sendo indicado para ele, falado para ele escrever. Então, o que acontece? Ele pode travar. Então, geralmente não, algumas vezes, com alguns médios, dá-se esse impulso na mão e aí ele percebe, então eu vou começar a escrever, e o que acontece posteriormente, nessa educação da mediunidade que está sendo desenvolvida pelo exercício, é o médium começar a escrever mecanicamente, a mão dele vai mexendo, e posteriormente ele já vai vendo, ouvindo mentalmente o que ele tem que escrever. Então ele está escrevendo, mas já está sabendo o que ele está escrevendo. Posteriormente pode acontecer dele já ter essa familiaridade, ele já sentar, já fazer a sua prece, pedindo a proteção e pondo-se à disposição, e ele já começa a escrever aquele pensamento que vem. Então, aquele pensamento vai sendo recorrente, ele vai escrevendo, mesmo que a princípio não faça muito sentido, ele escreve e tem uma vaga lembrança do que foi falado. Posteriormente, ele vai ler e ele vai compreender o contexto. Porque quando está se escrevendo, parece às vezes que não faz sentido. Porque o médium ele pode se reportar a alguma passagem da escrita por alguma situação da vida dele, alguma coisa que foi relatada ali o chamou a atenção mais do que outras informações, então ele se reporta a pequenos trechos da mensagem. E só depois na leitura, ele consegue fazer uma visualização completa do que ele escreveu. Isso também não é uma regra, isso corresponde a alguns tipos de médium que têm essa característica. Há aqueles que têm uma facilidade muito grande de escrever, escreve rapidamente e consegue absorver todo o contexto, todo o conteúdo da mensagem. Não é o meu caso, eu consigo depois ler e visualizar o todo. E o que acontece conosco quando a gente está neste trabalho de educação mediúnica e desenvolvimento pela prática? Nós precisamos, nesse caminhar, ser amparado pela leitura educativa, pelo estudo orientador, porque as questões de dúvidas vão chegando e através desse estudo que há necessidade de ser feito sistematicamente numa casa espírita, que é séria, para educar o potencial mediúnico e educar esse médium a ser disciplinado. Por quê? Porque nós sabemos que ao momento que você escreve, essa vontade de escrever, ela pode ser vinculada ao desejo desses irmãos que querem trazer mensagens num momento que não é propício. Por exemplo, fora de uma instituição, fora dos trabalhos. Então, o que acontece? O médium educado ele vai entender que é o momento dele escrever. Ele não pode escrever a hora que os espíritos querem que ele escreva. E outra coisa, ele também tem que respeitar as regras da casa da qual ele frequenta. Ele tem que ter coerência naquilo que ele vai estar escrevendo, porque
sabemos que nem todos os espíritos são bons. Nem todos os espíritos falam a verdade. Nem todos os espíritos têm conhecimento. Então, o médium filtra muita coisa. Mesmo na psicografia mecânica, que a mão escreve e o conteúdo não passa diretamente pela mente, o médium não lembra, não sabe diretamente o que vai ser escrito ali, depois ele vai filtrar e vai verificar se ele pode estar repassando aquela mensagem adiante pelo conteúdo dela. É importante ressaltar isso para que os médiuns não caiam na tentação de achar que, por ele ter boa vontade somente, os espíritos que se aproximarão dele terão essa boa vontade também, porque ele é testado. Os médiuns não são espíritos perfeitos. Os médiuns recebem as mensagens primeiramente para si. Mesmo sendo uma mensagem direcionada a alguém, a informação, o conteúdo, a mensagem daquela mensagem deve atender e orientar primeiramente o médium que a recebe. O que acontece e que vem abordar neste capítulo de hoje do livro Opinião Espírita, que é o capítulo 20, como eu já falei, é o interesse grandioso do médium em desenvolver o seu potencial mediúnico, mas infelizmente há às vezes aquela vontade primária, aquela curiosidade sobre como proceder diante dessa atividade medianímica, mas que não tem bases sólidas no seu espírito. Então ele cita assim um exemplo de que uma pessoa precisa trabalhar para ganhar a sua subsistência, manter a subsistência de sua família. Então ele vai a uma oficina, um local de trabalho e pede um emprego. Pedindo esse emprego, lhe é ofertada uma chance de trabalho. Mas o que ele faz? Não faz nada. Fica aguardando orientação dos seus diretores. Por exemplo, se ele foi contratado para fazer uma limpeza, ele fica aguardando que as pessoas peguem o material e dê para ele fazer a limpeza, que tudo caia à mão dele pronto e que ele não tenha nenhum esforço para isso. Outro exemplo é um aluno que queira sair da ignorância e se matricula na escola e não quer fazer os deveres, não quer fazer as provas, não quer estudar, não quer se sacrificar horas do seu dia para esse estudo. Bem como tantas outras orientações que nos são dadas de comparativo a essa falta de compromisso. É isso que nós viemos chamar a atenção de muitos. Se você tem um interesse em ajudar, se você já percebeu que você tem esse potencial mediúnico a ser desenvolvido e educado, não aguarde que o outro venha trazer para você aquilo que cabe a você realizar. E o que é essa dedicação, esse compromisso? É você frequentar uma casa espírita séria, é você se comprometer com esse trabalho, respeitar as regras que são impostas no ambiente que você está, porque você não pode chegar num ambiente e querer mudar o que já está pronto lá. Você tem que se adequar àquele ambiente. Você precisa, como nós dizemos aqui na Seara, vestir a camisa da casa, da doutrina e se pôr à disposição sem criar conflitos. Isso não quer dizer que você não tenha a sua opinião própria, mas você não pode gerar problemas para o ambiente. Você tem que acrescentar, você tem que levar luz para aquele lugar. E um médium educado, desenvolvendo a sua mediunidade na prática orientada, observada e pautada nos ensinamentos que o Kardec compilou através dos espíritos de hierarquia superior, vão fazer com que você seja uma ferramenta útil, uma ferramenta alinhada, boa para esse trabalho e que vai fazer muitas pessoas felizes. Eu tive o privilégio de receber uma mensagem há poucos dias
uma mensagem particular que me deixou muito feliz. E não foi a primeira, já é a segunda que eu recebo uma mensagem direcionada. E eu senti uma emoção que não tem tamanho. E essa emoção é a emoção que as pessoas sentem quando percebem que carinhosamente alguém lembrou de você e você foi, pela permissão de Deus, escolhido para receber naquele momento aquela mensagem e que te trouxe tanta alegria. Imagine uma mãe que acredita ter perdido seu filho recebendo uma mensagem e sabendo que ele está bem. Então, as psicografias, além dessas que são direcionadas, que trazem livros, que trazem mensagens edificantes, que trazem orientações para a humanidade, são de grandiosamente importante, de grandiosa importância para o mundo. E nós precisamos acolher com carinho esse trabalho, ter responsabilidade, investir nesse dom mediúnico que, na verdade, não é privilégio. Muito antes de nós reencarnarmos, aqueles que tiveram a mediunidade para o trabalho fizeram um treino muito grande. Ninguém é colocado por Deus numa tarefa e jogado naquela situação sem ter tido um preparo. Nós não lembramos, mas quando nós vamos nos matricular num curso que é sério, que tem compromisso com o bem, gradativamente essa recordação desse estudo vai vindo à tona. E nós que nos dedicamos, percebemos o amparo, percebemos como é bom ter esse conhecimento que nos evita de cair no erro. Mas é importante fazer a nossa parte. Aquela pessoa que acredita que só por ela ter esse potencial mediúnico, ela já está no patamar superior e que merece todas as regalias espirituais ou físicas de amigos, de casa espírita, ou que achar que merece, está enganado. Quanto mais você tem a ferramenta alinhada, afiada, mais você é chamado a trabalhar. E é para isso que nós estamos aqui, para convidar aqueles que ainda não estudam a se matricular numa casa séria, fazer a leitura da codificação, estudar a codificação, se alinhar aos princípios morais cristãos, para você poder ser um porta-voz da espiritualidade aqui na Terra, trazer mensagens úteis e que façam pessoas felizes. Portanto, meus irmãos, se você sente essa necessidade, não esqueça, você está amparado, você tem uma equipe grande que vai te assistir, mas que o passo maior deve ser dado por você. Sendo assim, nós convidamos aos nossos estudos da Casa da Seara de Jesus, que acontecem às terças-feiras, às 8 horas. Nós gravamos na semana anteriores à aula e postamos no YouTube às 20 horas às terças-feiras. Assim, quem também se interessar em aprofundar pode se matricular nesses cursos que temos, porque fazemos um estudo pelo Google Classroom, é uma ferramenta da Google muito interessante, e um ajuda o outro, que é o mais importante. Portanto, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, mas faço esse convite, porque a doutrina dos espíritos não é de quem é espírita, ela é do mundo. Uma mensagem que é recebida numa casa séria não é daquela casa, é do mundo. E que bom será se essa casa tiver ferramentas úteis, bem desenvolvidas e muito educadas, porque o mundo vai agradecer. Que estejamos sempre unidos no bem, com propósitos no bem,
aprendendo sempre, nos colocando como alunos e sendo úteis nas nossas passagens reencarnatórias. Muito obrigada, meus irmãos. Até a próxima. Se assim for da vontade de Deus.